Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à Casa do Pão. Porque Deus é o nosso refúgio. É assim que está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Socorro bem presente onde? Nas tribulações, nas circunstâncias, nas adversidades, nos problemas, em tudo que possa dificultar a nossa vida. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e sempre está presente, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mas ainda o salmista continua: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Com tudo isto, diz o salmista, e nós interiorizamos nosso coração: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este rio é o rio que leva a vida do próprio Deus. Então, todos presentes, vamos assim cultuar uma vez mais ao Senhor, para que neste período de louvor possamos estar com os nossos corações dispostos para ouvir a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã. E eu oro ao Senhor, oro ao Pai, em nome de Jesus, pedindo uma bênção para aqueles que esta manhã Tu separaste para ministrar o louvor e a palavra, Senhor. Que Tu os uses segundo a Tua soberana vontade, e que seja o Teu Espírito a agir com liberdade no seio da Tua Igreja, da Igreja que Tu compraste com o Teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Assim, agradecido, oro ao Pai, em nome de Jesus. Amém. A Elizabeth está com a responsabilidade do louvor esta manhã. E a palavra está com a responsabilidade da nossa irmã Zé. Amém? Amém. A paz do Senhor. Amém. Amém. Já vemos o sol. Os sorrisos vêm mais à nossa cara, não é? Já tínhamos saudades do solzinho. Mas devemos dar graças a Deus pelo sol, pela chuva, pela tempestade, por tudo. Porque Ele é que está no controlo. Amém? Amém. Ora, nós viemos com o propósito de louvar ao nosso Deus. E o Salmo 95, de 1 a 6, diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Nós estamos lá fora para quê? Para continuar a louvá-lo, porque não é só aqui que nós vemos louvar ao Senhor. Nós vemos louvá-lo em todo momento, em todo lugar, e nós podemos dizer: mas eu estou a trabalhar, os mais jovens estão na escola, eu não posso louvar ao Senhor. Podemos louvar ao Senhor cá dentro. Podemos agradecer ao Senhor a qualquer momento. Não é preciso só vir à casa do Senhor, eu só louvo ao Senhor quando for. Depois, quando eu sair para aquelas portas, a minha vida tem muitas ocupações, já não consigo. Vamos louvar ao Senhor a todos os momentos. Amém, irmãos? Vamos começar a entoar cântico ao Senhor. A vitória está no sangue de Jesus. Crê nisto? Crê nisto? Então somos mais que vitoriosos. Crê nisto? Mas olha que não vamos dizer só que queremos, que somos mais que vitoriosos. Quando vier a batalha, até pode vir a lágrima. Mas nós cremos no nosso Deus, porque nós somos mais que vitoriosos através do sangue de Jesus. Amém, irmãos?
A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. Cheia do Consolador, tenho dons e muito amor. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. Contra as trevas a lutar, pelo sangue hei de clamar. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. Quer nas lutas ou na dor, seguirei a meu Senhor. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. Cheia do Consolador, tenho dons e muito amor. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. Contra as trevas a lutar, pelo sangue hei de clamar. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus. Quer nas lutas ou na dor, seguirei a meu Senhor. A vitória está no sangue de Jesus. Dissemos aqui coisas muito importantes. Dissemos que a vitória está no sangue de Jesus. Dissemos que estamos cheios do Consolador e cheio do seu amor. E se não o tiver cheio do seu amor, peça ao Senhor. Liberte-se de tudo aquilo que não vale a pena na sua vida e deixe-se encher do amor do Senhor. Dissemos quer nas lutas, quer na dor, seguiremos até ao fim. Amém? Não diga só, vive esta palavra. Amém, irmão? Vamos continuar a louvar ao Senhor, exaltar o nosso Deus, levantar-nos, deixar-nos estar dormitando. Não vamos esperar pelo amanhã, que amanhã já pode ser tarde. Não vamos esperar, não digo amanhã, mas daqui a pouco. Não, não é daqui a pouco, é agora. Somos a Igreja do Senhor. E onde estamos nós, quando é preciso oração? Onde estamos nós quando é preciso oração uns pelos outros? Onde estamos nós quando é preciso oração pelo nosso país? Onde estamos nós quando é preciso oração pela Igreja do Senhor? Vamos louvar ao nosso Deus, irmão. Os tempos estão-se aproximando e vamos começar-nos a deixar de viver o nosso eu e a deixar de viver a nossa vida e vivermos mais para o Senhor, vivermos mais como igreja.
como igreja nós podemos dizer assim, mas eu estou em minha casa e eu oro ao Senhor e eu estou... Ai de nós! Mas nós precisamos estar juntos e unidos. Porque muitas brechas existem e o inimigo a primeira coisa que faz, mete-se por elas e não faz poucos estragos. Cada vez mais estragos ele faz, porque é isso que ele quer. Por isso temos que estar, como o nosso pastor na semana passada falou, totalmente ligados. É aquela mecânica que realmente está sempre funcionando, não falha nada. Amém, irmãos? Vamos continuar a louvar o Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Lá, 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 o Rei. Lá, 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 Jesus. Lá, 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 Senhor. Lá, 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 lá. E agora vou convidar a igreja. Vamos entoar este hino com alegria, com ânimo. Nós estamos a bendizer o nome do nosso Senhor. Nós estamos a louvar o nosso Deus. Com sorriso, com palmas, com choro de alegria. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para parecer bem uns aos outros. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Por isso não tenha medo, se tiver que bater palmas, se tiver que louvar o Senhor, se tiver que chorar, se tiver que levantar a oração, não tenha vergonha, irmão. Nós temos que deixar de ter a vergonha, ou aquela coisa, parece mal. Não parece mal, nós estamos diante do Senhor, com reverência, mas estamos diante do nosso Deus. Amém? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome.
Senhor. Lá, 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 lá. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, nos bendizemos, Senhor, esta manhã, Senhor. Tu és digno de todo o louvor, Senhor. Tu és digno de toda a adoração, Senhor. Nós estamos aqui com o propósito de louvar, Senhor. Derramarmos, Senhor, perante Ti com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Senhor. Estamos aqui para prostrar-nos diante da Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, as Tuas misericórdias, Senhor, são aquelas que nos consolam a cada dia, que nos renovam a cada dia, Senhor, e nós te damos graças, Senhor, nós te damos graças. Aceita o nosso louvor, Senhor, do nosso coração, Senhor. Aceita, Senhor, como cheiro suave no Teu trono. Nós estamos aqui realmente com o propósito de estar-te a louvar, Senhor, de Te adorar, Senhor, pois Tu és merecedor de toda a honra, Tu és merecedor de toda a glória, Senhor, acima de todos aqueles que são louvados, Senhor, que são honrados neste mundo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia deste povo, Senhor. Usa as nossas vidas no nome de Jesus para que realmente eles possam Te conhecer, Senhor. Abre os seus corações, Senhor. Não deixe que os seus corações estejam, nem os nossos, Senhor. Não deixe que os nossos corações estejam rijos, Senhor. Estejam endurecidos, Senhor, de maneira a não Te ouvirmos, Senhor, não Te escutarmos, Senhor. Nem deixarmos fazer a Tua vontade, Senhor, na nossa vida, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a libertar-nos de tudo aquilo que não é digno de Ti, Senhor, para que Tu possas viver verdadeiramente nos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Isaías 40, de 26 a 31, diz: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes ao Jacó e falas ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Quantas vezes dizemos isto ao Senhor? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ai, irmã, mas eu ando cansado. É um peso tão grande. Cá dentro. Aqui é que nós não podemos deixar cansar, porque o nosso corpo cansa. Mas é o Senhor que nos dá a força para batalhar a cada dia. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor é a nossa força, não é isso que nós dizemos? E eu para mim falo também. Aliás, principalmente eu para mim falo. O Senhor é a nossa força e é Ele que nos renova a cada dia. É Ele que nos faz fortes a cada dia. Porque se fôssemos fortes, por isso é que o mundo está perdido como está, por achar que é forte. O poder do Senhor não se demonstra. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor se demonstra na nossa vida. Amém? Amém. Vive, Ele vive. Mais um hino de louvarmos com toda a alegria ao nosso Senhor. Porque nós temos um Deus vivo, não um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo. Amém? Amém. Anime-se, igreja. Anime-se. Alegre-se no Senhor. Amém? Vive, Ele vive. Aleluia, Jesus vive. Vive, Ele vive. Aleluia, Jesus vive.
Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia. Aleluia! Não se esqueça que Ele vive. Ele está vivo. E nós devemos deixá-lo Ele viver no nosso coração. Para terminarmos o nosso louvor, mais uma vez adorando o nosso Deus. Canta aleluia ao Senhor. Jesus é Rei e é Senhor. Eu te amo tanto, ó Senhor. E muito obrigado. Quantas vezes damos graças ao nosso Deus? Canta aleluia ao Senhor. Levanta a sua voz em oração nesta hora e diga ao Senhor, agradeça ao Senhor. Há como agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor.
Levanta a sua voz, seja grato ao Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de podermos chegar a Deus através de Ti, Jesus. Obrigado por esta oportunidade que temos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida que nos tens. Aleluia, Senhor. Obrigada pela família que Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Deus amado, pelo Teu amor. Amém, Senhor. E obrigada, Senhor, pela palavra que tens para a nossa vida. Amém, Senhor. Vem, Senhor, usa, Senhor. Do Teu céu, Senhor, vai trazer, Senhor, para nós aquilo que Tu nos queres ensinar. Oh, Senhor, reserva, Senhor, usa a sua vida no nome de Dá-nos um Jesus. coração sensível à Tua voz. Amém, Senhor. Nós precisamos de Ti, faz Senhor. parte deste corpo, neste lugar. Oh, Pai amado. Oh, Deus, abençoa os nossos familiares. Aleluia, Oh, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles Consola todos aqueles que não estão, Senhor. glória ao Teu nome. Gostariam de estar, E todos Senhor. aqueles que Tu ainda vais trazer, Senhor, para acrescentar esta casa. Oh, Senhor. Que esta casa seja testemunho vivo. Amém, Senhor. Faz, Senhor, sejamos instrumentos Teus, Senhor, no nome de Pela Tua Jesus. bondade, Senhor. Graças te dou mais uma vez. Amém, Por Senhor. estar neste lugar. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Passa a palavra à nossa irmã Zélia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Como sempre, é um motivo de grande alegria estar aqui na casa do Senhor. Enquanto a Betinha ministrava o louvor, eu fiquei pensando, não é mais um culto, não é mais um domingo, mas é uma nova oportunidade que nós temos de louvar a Deus e aprender do Senhor, né, através da palavra dele. Né? Então é mais uma oportunidade, uma nova oportunidade. Não é do mesmo, não é a mesmice, como nós costumamos dizer. Muitas vezes nós podemos pensar, é uma mesmice todos os domingos, ir até a igreja, fazer as mesmas coisas, mas não é. Sempre é tudo novo, porque o Senhor faz tudo novo nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço muito ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar com a amada igreja, com meus irmãos, aquilo que Deus tem falado comigo através do dia a dia, através da leitura da palavra dele. Com certeza, Deus fala com cada um de nós. E depois nós devemos passar isso adiante, né? Primeiramente para honrar e glorificar o nome dele e também para ajudar no crescimento e na fé uns dos outros. É muito bom que nós compartilhemos tudo que Deus fala aos nossos corações. Mesmo que seja de uma forma muito simples, mas com certeza o Senhor fala também na simplicidade, né? Então que nessa manhã a palavra do Senhor possa abençoar a minha vida e a sua vida, para a honra e glória do nome dele. Então eu gostaria de meditar com os irmãos a passagem bíblica que se encontra em João 11, capítulo 11, vamos meditar nos versículos 25 até o 46. O título do capítulo, gostaria que os irmãos ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor. O título desse capítulo, do capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Eu vou ler aqui na parte que disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na.
supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, pode sentar. O título que eu escolhi é A Vida Vence a Morte, como a esperança vence a desesperança. Então, irmãos, aqui houve um acontecimento, que foi a ressurreição de Lázaro. E é interessante pensar que desses versículos do 25 até o 46, dentro desse acontecimento, no contexto em que estava acontecendo a ressurreição de Lázaro, as pessoas, a Marta, Maria e os judeus, eles fizeram afirmações e declarações nesse contexto. E é exatamente isso que eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos. Essas afirmações e essas declarações e as atitudes dessas pessoas que ali estavam. Marta, Maria e os judeus. E nós vamos aprender um bocadinho com essas atitudes de cada um, com essas afirmações e com essas declarações dessas pessoas que estavam ali nesse momento da ressurreição de Lázaro. É um texto bastante rico, são 46 capítulos, eu apenas tirei aqui do 25 ao 46, mas é uma passagem que dá para nós aprendermos bastante coisas, quando nós paramos para pensar nessas afirmações feitas por essas pessoas que estavam ali naquele contexto. Então, a primeira afirmação que eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos é a afirmação do próprio Jesus. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. A afirmação de que Jesus é a ressurreição e a vida aponta para o fato de que ele é. Não somente pelo fato de que ele tem poder para, mas Jesus é a ressurreição e a vida, né? Então, a primeira afirmação que nós podemos verificar nesse contexto é essa. Mas essa não é a afirmação de Nosso Senhor, não se trata de dizer que ele só possui o poder. Trata-se de dizer que ele é o poder. Os que creem em Cristo não poderão permanecer na morte, porque Jesus é a ressurreição e é a vida. Quem crê em Jesus viverá eternamente, porque o poder da morte não tem força sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus pergunta para Marta se ela acredita na afirmação feita por ele.
Esta indagação de Cristo é provocadora, irmãos. Por quê? Porque desperta na pessoa um questionamento. E é preciso crer em Cristo, e é preciso crer em suas palavras. Quem acredita em Jesus deve acreditar também nas suas palavras. Todo aquele que acredita em Cristo e em suas palavras estará seguro aqui e depois, no tempo e na eternidade, no presente e no futuro, agora e no porvir. Olha, irmãos, uma vez no Brasil, em São Paulo, eu tinha um pastor e ele nos preparava sempre uma equipa de pessoas para fazer o evangelismo pessoal. Então, uma das coisas que ele disse para mim, quando ele estava a preparar-me, ele disse assim, olha, se uma pessoa disser que não crê na Bíblia como palavra de Deus, nem adianta falar mais nada. Não adianta falar que Jesus morreu, não adianta falar que Ele é o Salvador, não adianta falar que Ele faz milagres, não adianta falar mais nada, porque quem nega a palavra como sendo palavra de Deus, como é que há de crer em Deus? Como é que há de crer em Jesus e aceitá-lo e recebê-lo em sua vida? Então, quem crê em Jesus tem que crer na palavra dele, no que ele disser. E Jesus disse para Marta, né? Então, tem que crer em Jesus, mas tem que crer na palavra dele, porque a palavra dele testifica a respeito dele próprio. Então, irmã, eu vou citar também aqui algumas partes, uns teólogos, e o primeiro que eu gostaria de citar aqui é o Hendricks, que ele diz que, abre aspas, a vida de um crente é derrota da morte definitivamente. Então, isso foi o que o Hendricks disse. A vida de um crente é a derrota da morte definitivamente. Então, irmãos, nós temos realmente que crer nessa palavra e tomá-la para nós, na nossa vida. Crer para a nossa vida e depois poder falar isso para as outras pessoas com toda a convicção do nosso coração. Vamos agora passar adiante, vamos ver a confissão de Marta. A confissão de Marta, ela faz uma declaração semelhante à declaração de Pedro, afirmando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Marta conhecia as Escrituras, estava familiarizada com o Antigo Testamento e sabia das promessas benditas do Messias, do Salvador. Marta conhecia as descrições do Messias no Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros. Sabia de como os salmistas haviam cantado e anunciado a vida do Redentor. Conhecia as profecias dos livros proféticos que anunciava a chegada do Deus homem, né, que salvaria o seu povo. Marta era uma mulher instruída na palavra de Deus. Como Marta foi capaz de identificar Jesus como Cristo? Foi a convivência, irmãos. A convivência com o Senhor fez com que Marta, de fato, acreditasse nas palavras de Deus e pudesse fazer tal declaração. Há no Evangelho de João outras belas confissões. Eu peguei algumas, não peguei muitas, mas gostaria de compartilhar com os irmãos uma dessas confissões. Por exemplo, a confissão de Natanael, em João 1,49, porque ele diz assim: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está lá em João 1,49. A confissão do samaritano: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. A confissão de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, irmãos, são confissões que estão descritas aqui na palavra de Deus, e nós podemos acreditar porque é palavra de Deus. Amém? Depois, mais tarde, o mestre chegou e te chama. Jesus conversara com Marta e agora desejava conversar com Maria, sua irmã. O modo como Marta fala de Jesus, quando ela chega e diz: o mestre chegou e te chama. Então, o modo como Marta fala de Jesus, refere-se a Jesus, faz menção de Jesus, demonstra quanto conhecimento que ela tem e quanto temor e relacionamento próximo ela tinha com Jesus.
Marta, ela dá testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e agora o chama de mestre. Este modo de falar de Marta revela o quanto ela conhecia e que dava devida atenção às palavras do Senhor. A outra confissão ou declaração vem da própria Maria. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Isso também foi dito por ela. Essas são as mesmas palavras de Marta. Ela já havia dito isso no 21. Nós não colocamos aqui no trecho lido, mas a Marta já havia dito isso no verso 21. Ela diz: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aparentemente, essas palavras ou essa frase foram repetidas várias vezes depois da morte e sepultamento do Lázaro. Talvez era um tipo de conversa que se falava naquela esperança, né, de que algo ruim pudesse ter sido evitado de ter acontecido. Irmãos, diante desse cenário, desse contexto de tristeza, vamos dizer assim, nós vamos ver agora um pouquinho da reação de Jesus. Qual foi a reação de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador? E a palavra de Deus diz que agitou-se no espírito e comoveu-se. Marta fez grande confissão quando disse que Jesus é o Filho de Deus. Marta sabia que Jesus é o Deus homem, o divino que assumiu o corpo humano, o celestial que veio à terra. Este ser tão espetacular, tão sublime, tão perfeito, ele se comove ao ver tanta dor no rosto, né, daquelas pessoas, de Marta, de Maria e dos próprios judeus, enquanto choravam diante da morte de Lázaro. A palavra agitou-se, eu procurei, né, uma palavra grega, não sei se eu vou saber pronunciar direito, mas diz assim, embriomai, é assim que diz. Possui o sentido de estar profundamente comovido. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se, isso significa que ele estava profundamente comovido diante daquela cena, diante daquele contexto de tristeza e dor. A palavra comoveu-se, do grego também tarasso, que possui o sentido de agitar, de sacudir, para lá, para cá, perturbar, turbar e preocupar. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela aprendeu bem esse significado do texto ao traduzir da seguinte maneira: então ficou muito comovido e aflito. Irmãos, talvez nós nem tenhamos ideia de que seja isso. Está muito comovido, está muito aflito, muito perturbado, muito conturbado. Então foi assim que Jesus sentiu. Jesus sofreu com a dor do outro. Ele se comove, ele se perturba, ele fica inquieto, ele sofre. Este é o Deus a quem amamos, a quem servimos. Ele é o Deus homem que se compadece da dor do outro. O Calvino, que é um outro teólogo, ele destaca que Jesus se comove não apenas por Marta, por Maria e os judeus, mas sim por todos os que se encontram em miséria. E diz assim a citação do Calvino, abre aspas: a causa dessa emoção é, em minha opinião, expressa pelo evangelista quando diz que Cristo viu chorando Marta e os demais. Contudo, não tenho dúvida de que Cristo contemplava algo mais elevado, a saber, a miséria geral de toda a raça humana. Pois bem sabia que o que lhe for imposto pelo Pai e por quem for enviado ao mundo, a saber, livrar-nos de todos os males. Então, o Senhor Jesus, ele se comoveu ali naquele contexto de luto, de dor, de morte, mas de acordo com Calvino aqui, ele não se comove só por aquilo, ou em particular por pessoas, ele se comove da mesma forma, com a mesma intensidade por cada um de nós, por cada um que está aí no mundo perdido, sem Cristo. Ele se comove, ele se agita, ele se perturba por aqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição.
Esse é o nosso Deus que nos ama. O choro de Jesus. Esta é uma declaração tão profunda e poderosa, tão simples e tão cheia de significados. Jesus havia segurado suas emoções ao ver o choro de Maria e dos judeus. Mas agora, ao ver o local do sepultamento, o mestre extravasa e chora. Deixa as lágrimas correrem como um rio caudaloso de vida e compaixão. Seu choro revela o ser que é. Seu choro não revela fraqueza ou hesitação. Pelo contrário, revela o Deus que ama e que se compadece com amor incomensurável. Em Lucas 19:41, Jesus ele chora sobre Jerusalém. Ao comentar o choro de Jesus, o Hendricks descreve: essas lágrimas eram uma expressão de amor não apenas por Lázaro, mas também pelos judeus, né? E por Marta e por Maria. As lágrimas de compaixão eram genuínas. Depois, o C.J. Hyler, ele diz, abre aspas, o choro do Senhor Jesus é profundamente instrutivo. Revela-nos que chorar não é pecado. Lamentar e entristecer-se constitui fortes tentações para nossa carne e sangue, fazendo-nos perceber a fraqueza de nossa existência. Porém, não são atitudes erradas em si mesmas. O próprio Filho de Deus chorou. Isso nos mostra que um sentimento profundo é algo que não deve causar-nos vergonha. Ser frio, insensível, passivo na hora da tristeza não é uma evidência de que possuímos a graça de Deus em nosso coração. Não existe indignidade em um Filho de Deus derramar lágrimas. O próprio Senhor Jesus chorou, mostrando que o nosso Salvador é bastante compassível e amável. É alguém que demonstra simpatia para com nossas enfermidades. Quando buscamos na hora da aflição e lhe contamos nossos sentimentos, ele sabe pelo que estamos passando e tem compaixão de nós. O Senhor é alguém que nunca muda. Embora esteja no céu, sentado à direita de Deus, seu coração ainda é o mesmo que foi enquanto esteve na terra. Temos um advogado junto ao Pai, um advogado que, ao estar na terra, foi capaz de chorar. Fecha aspas. Jesus não é impassivo ou indiferente. Impassivo é uma palavra usada para descrever alguém que não demonstra emoções, ou que não se deixa afetar por sentimentos ou acontecimentos ao seu redor. Uma pessoa impassiva também mantém uma expressão neutra e geralmente não reage de forma evidente, mesmo em situações que poderiam provocar emoções intensas. Quando Jesus chorou, ele demonstrou como um ser deveria agir diante das mazelas humanas. Ao dizer que Jesus chorou, o evangelista João está dizendo que o Deus homem se compadece e isso é simplesmente poderoso. Umas pessoas ficaram felizes ao perceber o amor de Jesus por Lázaro. Outras usaram o ato de Jesus para o recriminar. Quando nós fizemos a leitura aqui do 25 ao 46, nós vimos que os judeus naquele momento, uns viram e reconheceram e disseram, esse verdadeiramente amava Lázaro. Mas o outro grupo de judeus, eles se afastaram e foram ter com os fariseus. Então, essa atitude dos fariseus também nos faz entender que algumas pessoas podem glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele faz e as outras simplesmente podem afastar, ou seja, pode aceitar ou pode rejeitar aquilo que Deus faz na vida delas. Então, é provável que nós já tenhamos agido assim em relação ao Senhor. Deus opera de um jeito e nós pensamos ou dizemos que Ele poderia ter operado de outro jeito. O Senhor faz uma obra na vida de uma pessoa e nós olhamos e dizemos, deveria ter feito de outra maneira. Essa fala revela o coração dessas pessoas. Em suma, pessoas que dizem isso não acreditam na sabedoria de Jesus e não confiam na sua bondade.
Essas duas coisas dizem respeito à forma como se crê em Jesus. Dizer o que os judeus disseram, lá no verso 37, pode ainda revelar algo pior. Isto é orgulho. Esse tipo de fala, em última instância, pode querer dizer, se a pessoa estivesse no lugar de Jesus, faria melhor do que o próprio Senhor fez. Esse comportamento tem cara de piedade, mas é orgulho. Tem cara de bondade, mas é maldoso. Cada cristão deve ser cauteloso ao julgar as palavras e os atos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisa tomar cuidado para não cair na armadilha da incredulidade, e ser maldoso. Cada cristão, então, deve se posicionar e pensar na atitude dos judeus, porque nós sabemos que por que Jesus ainda demorou 4 dias até chegar lá? Porque ele queria o quê? A glória do Senhor, a glória de Deus. Ele fez, e o que fez sabia porque estava fazendo, né? Mas aquele grupo de judeus, uns parece que entendeu, os outros não. Fizeram uma crítica e não entenderam o que Jesus havia feito. Bom, não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Essa foi uma declaração de Jesus. Jesus sabe o que faz. O que significa crer? Crer é confiar. Crer é não duvidar. Crer é concordar com as palavras e ações de Cristo, mesmo quando significa uma supressão da nossa razão. Marta tinha fé em Jesus. Havia convivido com ele, sabia muito sobre ele, mas agora precisava reafirmar a sua fé no Senhor. Deveria colocar os olhos na solução e não no problema, que é o que muitas vezes nós fazemos, né? Na hora do problema nós ficamos tão apavorados, com tanto medo, que nós enxergamos aquele problema tão grande, e nem sequer vimos qual será o desencadear daquele problema, qual será a solução para aquele problema. O J.C. Ryle, ele faz comentários pertinentes sobre Marta. Abre aspas. Ela viu realmente, porém com lentes obscuras. Sabia, mas apenas em parte. Ela creu, mas sua fé estava misturada com incredulidade. No entanto, tanto Marta como Maria eram autênticas filhas de Deus e verdadeiras crentes. Riley prossegue, abre aspas. Assim como Marta e Maria, a fé dos verdadeiros cristãos frequentemente está mesclada com incredulidade e sua graça cercada por bastante deficiência. Feliz é o Filho de Deus que entende essas coisas e aprendeu a julgar corretamente, tanto a si como os outros. Na verdade, é raro encontrarmos um crente que não precise orar assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes nós precisamos, né, irmãos? Muitas vezes nós já oramos, né? Senhor, eu creio, mas me ajuda, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O Pai sempre ouve o Filho, o maior intercessor de todos os tempos, o maior sacerdote de todos os tempos. Lázaro, vem para fora, foi o grito de Jesus. A ordem da vida foi dada e agora a morte é totalmente vencida pela voz do Salvador. O Redentor está presente e sua voz é poderosa. As trevas não podem resistir à sua voz e a morte não resiste àquele a quem dá ordem para a vida. Com essas palavras, nosso Senhor Jesus demonstra claramente que é o Messias enviado por Deus, o Filho escolhido para redimir o seu povo. Ele é a ressurreição e Ele é a vida, a esperança diante de situações terríveis de desesperança. Jesus, ele gritou. Os judeus creram em Jesus. A ressurreição de Lázaro aconteceu para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando as pessoas creem em Jesus. A glória de Deus se materializa quando alguém passa a crer em Jesus. Todo cristão inflamado pela glória de Deus, trabalhará com afinco, com zelo, com gosto, para que pessoas creiam em Jesus.
Fiquemos atentos com todas as situações, irmãos. Pois Deus pode usar circunstâncias mais angustiantes, como ele usou esse contexto de morte, né? Mais angustiante, a fim de que sua glória seja manifestada e Cristo seja crido pelo mundo e no mundo. Às vezes Deus usa uma situação de pleno desespero e manifesta sua glória ali, manifesta o seu amor, né? Bem como diz Calvino, abre aspas, devemos entender que os milagres têm uma dupla finalidade, destinam-se ou a preparar-nos para a fé ou a confirmar-nos a fé. Fecha aspas. Alguns rejeitaram a vida e a esperança. É impressionante como as pessoas desperdiçam as oportunidades, não é, irmãos? E até hoje nós vimos isso. Quantas vezes nós falamos de Jesus, da salvação, da vida eterna, e muitas pessoas, infelizmente, dispensam essas oportunidades. Mas que nós continuemos a falar dessas oportunidades, não deixemos de falar. Então, alguns creram, como eu já disse atrás, alguns creram e aceitaram e viram o amor de Jesus pelo Lázaro. Outros simplesmente rejeitaram e não queriam. Como entender algo assim? Como entender que pessoas sedentas não queiram água, pessoas em morte não queiram vida? Sempre haverá esses dois tipos de pessoas. Aqueles que veem e creem e aqueles que veem e rejeitam. Mas que nós possamos, irmãos, continuar firmes, como crentes firmes, como pessoas firmes, declarando a palavra do Senhor, declarando que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que Ele nos ama. Ele nos ama e Ele nos entende. Ele nos entende como ninguém. Então, tudo, por isso que eu sempre digo assim, olha, tudo que nós tivermos que falar, nós podemos falar para Jesus. Porque Ele, como homem Deus, Ele veio aqui na terra e Ele nos entende. Ele entende o que passa nos nossos corações e na nossa alma. Ele entende porque nós muitas vezes somos, apesar de sermos crentes, conhecedores da palavra e viver a palavra e professar a fé em Jesus e dizer e aceitar que Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas Jesus nos entende, porque Ele passou por isso. Aliás, Ele experimentou isso, então por isso Ele nos entende. Conclusão, irmãos, essa passagem nos ensina que Jesus sabe exatamente a hora de fazer as coisas. 2. Essa passagem nos ensina que Jesus é a vida, a esperança no tempo e na eternidade. Isso significa que Cristo tem o poder sobre a morte e não deixará que sejamos vencidos por ela, nem agora e nem na eternidade. Essa passagem nos ensina que aqueles que creem em Jesus não viverão na morte e nem na desesperança. Essa passagem nos ensina que Jesus, da mesma maneira como ressuscitou Lázaro, ressuscitará todos na sua segunda vinda. Aplicação. Creiamos que Jesus sabe exatamente, irmãos, a hora de fazer as coisas. Ele sabe exatamente. Em nossas vidas há situações urgentes, mas Jesus não age de acordo com a urgência da vida. Ele age de acordo com a sua sabedoria e sua determinação. Creiamos que sua operação em nós é exatamente o dia, a hora e os segundos certinhos. Creiamos que Jesus é a vida e esperança. Ele é a vida agora e a vida na eternidade. A morte não pode nos vencer eternamente. Quem crê em Jesus, crê na vida. E crê na esperança, porque Jesus é vida e esperança. Sendo assim, não podemos nos atolar na lama da desesperança e nem nos amedrontar diante da morte. Amém, irmãos? Então, Jesus, como tem ali, que é tão... Cristo em nós é a esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. E porque Ele é a nossa esperança, Ele é a vida, nós podemos crer na vida aqui, agora e no porvir. Uma vida eterna. Amém, irmãos? Eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, a oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a palavra deles com os irmãos. Amém, irmãos?
Graças a Deus. Há aqui duas situações que eu só gostava, para terminar, de reforçar nesta mensagem. Eu faço minhas as palavras da Zélia quando disse: nós temos de facto neste capítulo inteiro, que são 57 versículos, muitas lições que podemos aplicar na nossa vida. Podemos aplicar na nossa vida. Mas é aqui nestas duas mulheres, Marta e Maria, que nós podemos aprender de facto muito. E podemos aqui encontrar, deixem-me usar esta expressão, podemos encontrar dois tipos de crentes. Qual deles é que nós nos identificamos? Com Marta ou com Maria? Há um corinho que nós cantamos raramente, mas eu confesso que não me recordo muito bem. Sei que é um corinho que fala em não creio, num Cristo pintado na tela. Não sei se me podem ajudar, mas se não for possível, porque trata-se de crer, e crer é ter fé. E há um corinho que eu sei que a igreja sabe, que é o mestre que andou na Galileia, chamou-se Jesus de Nazaré, agora está comigo, não é? Aumenta mais a minha fé. Nós precisamos de facto de dizer ao Senhor: Senhor, aumenta mais. Eu creio, sim, mas aumenta a minha fé. Amém. Nós encontramos estas expressões na Bíblia, e eu creio que este corinho pode perfeitamente servir como términos desta mensagem de hoje, para nosso enriquecimento e buscarmos mais ao Senhor, queremos mais na Sua Palavra, aplicarmos mais a Sua Palavra na nossa vida, porque, meus queridos, o mundo jaz no maligno, e nós vemos que o mundo está sem esperança, está perdido, está confuso, é uma confusão tremenda, e a Igreja do Senhor tem que percorrer este caminho ainda firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não quero desprezar a Marta e glorificar a Maria, porque elas ambas conheciam o Senhor, mas sim, eu quero tomar a posição de Maria, porque ela aproveitou todos os momentos de estar aos pés de Jesus, para aprender de Jesus. Vamos ficar de pé. Sabem nesse corinho, o mestre que andou na Galileia, um corinho muito antigo, mas que nós precisamos dizer assim: aumenta mais a minha fé. Amém. Glória a Deus. Mestre que andou na Galileia, chamou-se Jesus de Nazaré, agora está comigo, renova a minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia chamou-se Jesus de Nazaré, agora está comigo, renova a minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado que Tu disseste claramente que Tu és a ressurreição e a vida.
Obrigado, Senhor, porque um dia nós conhecemos. Conhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E podemos crer que tu, Senhor, que ressuscitaste, venceste a morte. Cremos também, Senhor, que vamos estar eternamente contigo, porque cremos na ressurreição da vida para a vida eterna, Senhor. E, Senhor, neste final, Senhor, deste culto, debaixo desta palavra tão maravilhosa, desta mensagem que enviaste à tua igreja, para de facto, Senhor, extrairmos desta palavra, Senhor, que tu de facto tens poderes sobre a morte e que tu és maior do que qualquer circunstância, qualquer problema, mesmo diante da morte, Senhor. Nós podemos descansar em ti, Senhor. Foste muito claro quando dissestes: eu sou. Tu és o caminho. Tu és a verdade. Tu és a vida. Tu és a ressurreição. Tu és a porta. Senhor, tu és tudo para nós. Que a tua igreja esta manhã, que cada um de nós, cada família possa interiorizar, na verdade, o que tu és na nossa vida. O que é que tu és na minha vida? O que é que tu és para mim? Que cada um possa então interiorizar, Senhor, esta palavra. Tu és a ressurreição e a vida. Cremos nisto? Eu creio de todo o meu coração, Senhor. Diante ainda de ti, Senhor, quero apresentar-te, Senhor, nossos irmãos queridos que completaram mais uma primavera de vida nestes 15 dias passados. Peço-te uma bênção, Senhor, para a minha Bruna, Senhor, lá no Luxemburgo, e agradecer-te porque ela está firme, Senhor, seguindo os teus caminhos, Senhor, que ela seja usada, Senhor, naquele grupo de louvor, naquela igreja onde ela se reúne lá no Luxemburgo, Senhor. Peço-te uma bênção para a sua vida. Também quero pedir uma bênção, Senhor, para a Odete, Senhor, que está em Lisboa. Não temos notícias dela, mas que tu possas, Senhor, abraçar a sua vida, Senhor, e abençoá-la também por esta passagem de mais um aniversário na sua vida. Também quero pedir-te, Senhor, pela vida do Sérgio e pela vida do Zé Pinto, Senhor. Pai e Filho, abençoa estas vidas, Senhor, que completaram mais uma primavera de vida. Abraços em nome de Jesus e compensam com as bênçãos do céu. Quero pedir também uma bênção, Senhor, para o Pedro Vivas, filho do nosso irmão Vivas, que tu possas abençoar o Pedro, Senhor, e que ele, a palavra que ele ouviu, Senhor, não deixe esquecida no seu coração. E compensam também, abençoa a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Pai amado, cada família, Senhor, que se reúne neste lugar, derrama a tua bênção e a tua unção. Ora, agradecido ao Pai, no nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Meus queridos e amados, creiam no Senhor. A palavra foi muito bem clara. Quando Jesus perguntou a Marta: creste nisto? Você crê? Você crê? Um bom domingo. Permitam-me que eu leve um abraço da igreja aos amados que se reúnem lá em São Roque hoje. Um abraço.